Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar a falar dos nossos pontos, queria que você se apresentasse, falasse quais redes sociais você tem para o pessoal te seguir, com o que você trabalha, qual a sua abordagem. Se apresenta um pouco. Tá certo. Tá dando pra me ouvir direitinho? Dá. Então, meu nome é Priscila Chiari, eu sou psicóloga clínica desde 2014, no final de 2014. Eu formei pela PUC Minas, tenho especialização em terapia de casal e família pela PUC de Goiás, né, em Interpsi, e agora estou fazendo meu mestrado em psicologia clínica e cultura na UNB. Eu atendo mais criança e adolescente, né? Então, os meus atendimentos são mais voltados para infância e adolescência. E eu trabalho na abordagem sistêmica. Podem me acompanhar, eu tenho um site que chama Priscila Chiari, psicóloga Priscila Chiari, depois eu coloco aqui. Tenho o Insta e o Facebook profissional também. Todos com o mesmo nome? Todos com o mesmo nome. Certo. É Priscila Chiari Psi, é isso. Tá. Pessoal, primeira live hoje da Priscila. É normal a gente ficar um pouco ansiosa mesmo. Mas se vocês puderem ajudar também a gente a colocar algumas perguntas, dúvidas, isso ajuda a gente até dar uma relaxada, porque na verdade a ideia da live é ter um bate-papo, né? Eu quis trazer esse tema, eu já tinha feito uma live sobre atendimento psicológico online, mas com adultos, a gente não focou exatamente no público, a gente falou de forma geral. Mas aí eu quis trazer a questão infantil porque eu acho que é um público muito diferente do adulto, então tem outras questões de dificuldade que surgem, né? E a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: como que fica a questão do contrato quando você vai fazer um atendimento online com crianças? Porque no presencial, eu sei que você tem que fazer um contrato com o pai na questão de horário, de dia, questão de pagamento, mas você também faz isso com a criança presencialmente. E o que muda do online para o presencial? Então, Ângela, a modalidade de atendimento online é nova tanto para a gente, né, para o psicólogo, quanto ainda mais no atendimento infantil. Eu tinha uma restrição, né, eu acho que é uma restrição minha mesmo, de atender criança pelo aplicativo, muito mais o atendimento com criança, presencial mesmo, na interação. Mas diante dessa pandemia não teve como mesmo, e assim, está sendo bem a gente tentar ser criativo nesse atendimento, né? De pensar, então assim, eu acho que está sendo muito novo para todos os profissionais que atendem criança. Então, o contrato, ele continua o mesmo, né? Assim, o que difere do presencial para o online é que os pais, né, precisam de nos ajudar, de manter o sigilo e a privacidade da criança. Então, eu falo para os pais, né, que é importante deixar a criança no espacinho dela, né, não tentar entrar no horário da sessão, para que elas consigam falar, para que a gente possa brincar, né, e que elas possam manter o sigilo delas. Mas no ambiente de casa não tem como a gente ter esse controle. Tem como a gente ter o controle do nosso espaço mesmo, né, de atendimento. Quanto à forma de pagamento, essas questões mais burocráticas continuam a mesma coisa, né? Os pais geralmente gostam muito, pelo menos comigo, de depositar, fazer transferência, né? Então, continua a mesma coisa. O que muda mesmo é a questão do sigilo. Você pede para a criança estar, por exemplo, no quarto dela e a porta fechada, e aí o pai não entraria naquele setting ali. E quando ela é muito pequena, precisa da intervenção desse pai ou não? Sim, é uma boa pergunta que você fez. Quando é muito pequenininha, a gente pede, né, por ser online. E assim, a criança é uma grande
É um desafio mesmo que a gente tem, porque assim, a criança com o celular e com o meio tecnológico, ela fica andando, fica pulando, muitas vezes não consegue, né, assim, ficar sentada o tempo todo ali, né? Então, assim, com crianças muito pequenininhas, geralmente eu estou fazendo a sessão com os pais, né? Então a gente trabalha a relação. É um momento bom para trabalhar a relação, para o pai também me auxiliando, brincando com a criança, né? E eu vou trabalhando alguns pontos ali. Então, tá sendo desse jeito, né? Com as maiorzinhas, é interessante que uma das minhas crianças, a avó estava andando atrás, né? E aí a criança até sinalizou, vó, esse é o meu momento, essa é a terapia. Então eu Oh, vou falar com a gracinha. tia, vou falar com a tia Priscila sozinha, porque eu quero falar meus segredos para ela sozinha. E aí a avó entendeu que era o espaço dele, ele mesmo sinalizou. E aí ele ficou, né, no quarto dele, a gente conversou. E aí no final da sessão também eu peço para a criança ir até os pais para poder despedir, para eu sinalizar que a sessão acabou, né? Porque é diferente. Eu não sei se ficou claro, qualquer coisa você me pergunta. Ficou. Tá. E o tempo da sessão é o mesmo que presencial ou você acha que faz menos tempo, precisa de mais tempo? Eu tenho usado o mesmo tempo da sessão presencial, né? Que são 50 minutos de sessão. Até agora não precisou ser menos, né? Como eu te disse, a gente está aprendendo. Eu acho que para a maioria dos psicólogos infantis a gente está aprendendo a lidar com essa diversidade, né? Com isso que a quarentena nos fez lidar, né? Que é com essa outra forma de atendimento e com os desafios que se apresentam, né? Porque quando a gente está na clínica, quando a gente está junto com a criança, é muito mais fácil ficar esses 50 minutos, a gente interagir de forma mais direta, brincar. Então, de forma online, está sendo um desafio. Uhum. Ó, que legal aí, uma pergunta que fizeram, né? Fizeram uma pergunta anterior também, mas eu vou puxar depois, não vou deixar Sim. ninguém no escuro. Uhum. Ó, bom dia, Fran, né? A criança não fica incomodada com a presença do pai durante a sessão? As pequenininhas, porque eu atendo uma de 4 aninhos, ela não fica incomodada. Eu acho que para ela é até mais seguro o pai estar junto com ela, né, para ela poder trabalhar. Até porque lá na clínica a gente usa muito o pai, né, dentro da sessão, para a gente ir trabalhando alguns pontos por ela ser muito pequenininha. Agora, os maiorzinhos, igual eu falei desse de 8 anos, ele sim ficou incomodado e ele mesmo conseguiu colocar um limite para essa avó, né? Porque com os maiores, eu já peço os pais para respeitarem esse espaço da criança, né? Para eles poderem conversar comigo sozinhos, né? Terem o sigilo deles. Então, esse garotinho, ele conseguiu mesmo falar com a avó: vó, esse é o espaço só meu, eu quero falar com a tia Priscila sem que você escute. Então a Uhum. avó entendeu e ele ficou sozinho, né, conversando comigo no quarto. E no caso de adolescente, teve alguma dificuldade, assim, das crianças também, de adesão, por exemplo, ao tratamento online? Sim, eu acho que mais de adesão dos pais, né, por ser algo muito novo. Então, não foram todos os pacientes que migraram para o online. Alguns pacientes, eles preferiram aguardar o retorno, né, dessa quarentena, dessa pandemia. Eu acho que muito por dificuldade de entender, né, e eu super compreendo o posicionamento deles também, porque é algo inovador, é algo novo tanto de atendimento online também para adulto, é uma modalidade recente, né, que o nosso conselho autorizou essa modalidade, então eu acho que bate a insegurança dos pais em relação a esse atendimento. Então, a adesão ainda não foi por completo, não foi por todos, né? Uhum. Ó, bom dia. Se uma criança de 4 anos quiser falar sem a presença do pai, como você faz? Se for da escolha dela, né, falar sem a presença do pai e ela conseguir ficar no espaço sem a presença do pai, não tem problema nenhum, né?
a gente tem adotado estratégias e brincadeiras, né, diferentes, assim, para conseguir estar com a criança, porque o trabalho com a criança é feito muito através do lúdico, né? Das brincadeiras. Por quê? Porque a criança ela tem muita dificuldade de ficar 50 minutos verbalizando. E muitas vezes ela nem compreende direito o que ela está sentindo, o que ela está pensando. E o lúdico é uma forma da interação acontecer de forma mais leve e da gente entrar no mundo da criança, né? De fazer parte daquele mundo da criança e ela conseguir trazer para a gente, né, informações. A Marina está falando, né? Vou falar, Marina, quais atividades são Pri, possíveis? só para antes de você responder a Marina, eu acho que foi a mesma pergunta que fizeram, eu vou colocar aqui na tela para você. Sim. Quais formas, né? Acho que você pode falar de atividades terapêuticas para os psicólogos e também implementar quais formas para entreter as crianças nessa quarentena para quem não é psicólogo, para quem tem irmão, né, que está em casa, o que eles podem fazer? Tá, então vamos lá. Tem vários jogos que eu tenho feito nas sessões, que são jogos que a gente precisa só de uma folha e um lápis, né? Então, assim, você pede a criança também para pegar do outro lado uma folha e um lápis. Então, jogos que a gente pode brincar, como a dedonha, né? Que as pessoas falam dedonha ou stop. Tem a forca também, que dá pra gente poder brincar. Tem desenhos, então, assim, de adivinhar o desenho que a outra tá fazendo. E é legal que as próprias crianças, elas trazem propostas de brincadeira. Então, eu tive na semana passada uma criança que quis brincar dela colocar som de filmes e eu ter que adivinhar que filme que era aquele som. E eu fazia a mesma coisa e ela tentava adivinhar que filme que era aquele som. Então, por exemplo, a gente colocava a voz do Rei Leão e ela adivinhava, eu também adivinhava. Então, ele que criou o jogo e ele que propôs. Então, acho que as crianças também estão tentando se aderir a isso também. Tem alguns jogos também que eu trouxe para casa, eu trouxe quase um mini consultório para casa e que eu tenho brincado, deixa eu mostrar para vocês. Tem esse jogo aqui, eu não sei se vocês já viram, que é o Túnel do Tempo. E o Túnel do Tempo eu tenho adaptado, porque ele tem um tabuleiro, só que eu tenho pegado as cartinhas, né, que são algumas cartinhas dos tempos mesmo, presente, passado, futuro. E aí eu faço algumas perguntas, né, para os adolescentes, quando tá tendo dificuldade mesmo de ter um diálogo, uma conversa. Então, a partir dessas perguntas, a gente vai conversando, né? Então, trazendo algumas coisas. Então, nesse sentido, desculpe te interromper, mas você usa então só o estímulo das cartinhas, porque Sim, na prática, na presencial, usaria o tabuleiro. Isso, e usaria o tabuleiro, né, com o jogo de dados, mas um online eu tenho usado as cartinhas. Tem esses dois jogos também, que a caixa mágica de perguntas para crianças, que são perguntas infantis também, que eu tenho usado, e conversinha também, que estimula a conversa entre as crianças. Legal. Outra coisa também, tem uma criança minha que adora, assim, no consultório, ele ama desenhar. Então, o que ele tem falado é, tia, vamos desenhar juntos, né? Então, ele pega uma folha e eu pego uma folha e a gente fica desenhando juntos e depois mostramos o desenho um para o outro, né? Enquanto tem a gente vai desenhando, a gente vai conversando também. Né? Muitas crianças têm trazido também essa questão do coronavírus, do medo, de como tem sido ficar trancado em casa, né, sozinhos, porque é um desafio para eles também, né, porque a criança tem muita energia, eles gostam de brincar, eles não estão sem a rotina, né, de fazer atividade, de ter escola, então é bem complicado para eles também. Então eu acho importante, mesmo diante dos desafios, né, de não ter essa rotina do consultório, pelo menos ter essa rotina das sessões, mesmo que elas sejam online, né? Então, eu tenho procurado manter o dia e o horário da criança,
para que estabeleça, porque a rotina é muito estruturante, né, para a criança. E uma coisa que, desculpa, Imagina. que veio uma pergunta assim, você falou que para criança é estressante, porque ela tem muita energia, precisa colocar essa energia para fora. E como é que fica esses pais? Porque os pais geralmente não ficam 24 horas, né, em casa, e agora tá mudando. Eu vejo muita gente assim falando, nossa, que saco, não aguento mais. Eu vi pessoas colocando na internet, a gente tem que dar uma salva de palmas para os professores, porque como é que eles conseguem ficar tantas horas com essa criança, já que os pais trabalham muito fora e não precisa ter esse contato 24 horas. É uma questão também que aparece? É uma questão também. Os pais, eles estão sem saber como manejar, porque é muita coisa. Então, vocês pensam, né? Os pais estão dentro de casa, eles têm que, muitas vezes, por não ter uma ajudante, né, dentro de casa, que foi suspensa, né, assim, por essa quarentena, eles precisam de fazer o serviço de casa, eles precisam de fazer o serviço de casa, precisam de trabalhar, porque muitos estão trabalhando, e precisam de também fazer atividades com as crianças, porque a criança demanda, né? Que quer brincar, ou que quer correr. Muitos não moram em casa, moram, né, em apartamento, então o espaço já é mais restrito. Então está sendo um grande desafio para eles também. O que eu proponho é que... Você falou, Travou? desculpa, tinha travado aqui. Voltou? Você falou que é então um grande desafio. Está sendo um grande desafio, né, assim, para todos, porque duplicou, assim, sei lá, triplicou o número de atividades, porque antes os pais tinham um espaço para eles também, né, para poder respirar, seja esse espaço no trabalho ou fazendo outra atividade. Agora eles estão o tempo inteiro, 24 horas por dia, arrumando, né, casa, dentro de casa com as crianças, trabalhando. Então, tá bem difícil também, assim, tá bem desafiador para os pais. Então, eu acho que algo que pode ser feito, né, os pais tentarem fazer atividades junto com as crianças, quando possível, né? Então, assim, eu sempre falo para os pais também respeitarem, né? Porque está sendo difícil para todos. Então, assim, respeitarem a vontade deles, o desejo deles. Então, assim, vai ver um filme que seja um filme também agradável para os pais, né? Não só um filme para agradar as crianças, porque senão fica muito pesado e desrespeitoso para os pais também. Então, para os pais procurarem se respeitar também. Não é todos os momentos que a gente quer brincar com as crianças. Mas aí o que que faz? Né? Propõe alguma atividade para a criança fazer sozinha também, né? Para a criança brincar, para a criança criar. Eu sei que agora as escolas estão começando a dar as aulas online também. Eu acho que é uma maneira da criança manter a rotina. Eu acho que criar uma rotina para a criança no meio desse caos é algo legal de se fazer, né? Porque a rotina é estruturante para a criança, né? A criança ficar muito solta nisso tudo, ela fica mais angustiada, né? Como nós adultos também. Eu acho que um grande desafio dessa quarentena está sendo a gente manter a disciplina e a gente manter uma rotina. Porque sem rotina a gente fica muito solto, assim. E esse muito solto, essa insegurança do que vai ter, do que vai fazer, isso gera muita ansiedade. Então, criar uma rotina para a criança é algo muito positivo, né? Seja uma rotina de brincadeiras, né? De todo dia à noite a gente vai fazer um jogo em família, ou a gente vai ver um filme juntos, né? E Sessão pipoca. Nessa questão da rotina, você acha importante também incluir, por exemplo, tarefas diárias, assim, da casa? Por exemplo, uma criança maiorzinha já pode lavar a louça, né? Em que momento isso também pode ser organizador até para a dinâmica da família? Não, eu acho isso muito importante, até para aliviar um pouco os pais, né? E para a criança também ver que ela pode contribuir, né? Isso ajuda, inclusive, para a autonomia da criança, né? Para ela conseguir ajudar em coisas que ela já dá conta que ela pode, para ela se sentir pertencente àquilo. Então, sim, dê tarefas para as crianças,
de arrumar a cama, de fazer pequenas coisas que elas possam dar conta, né? Voltando só um pouquinho na questão, né, da Marina, do que pode ser trabalhado também, tem alguns... Eu tenho até esse livrinho que eu acho que Ai, muitos adoro. têm, de desenhar, as crianças também gostam. E assim, gente, usar mesmo a criatividade, de pintar junto com as crianças, elas do outro lado e a gente daqui. Usar um baralho das emoções também, que vocês podem ajudar a criança a perceber o que ela está sentindo, porque esse momento está muito confuso. Então, ir criando. As crianças mesmo têm ajudado a gente nas sessões, têm sugerido. Algumas crianças, inclusive, elas pegam os brinquedos do outro lado e a gente vai brincando, a gente vai interagindo. Então, vão construindo pista de carrinhos e você vai Legal. acompanhando. Né? Uma das crianças falou, nossa, tia, eu tô ficando muito sozinho. É muito bom esse momento que a gente tem juntos porque você brinca comigo. Né? Então, assim, mesmo que seja à distância, eles sentem acompanhados, eles sentem que a gente está juntos, né? Ou, Uhum. brincando à distância, acompanhando à distância, tendo um momento com eles à distância. Porque é isso, para os pais está muito pesado também, né? Porque eles precisam de ficar o tempo todo com as crianças. E isso não era algo que fazia parte do cotidiano. Então, assim, eu acho que é os pais acolherem também essa dinâmica, que é uma dinâmica nova, que é algo cansativo. Então, eu acho que acolher esse sentimento de cansaço, né, e respeitar esse momento deles também, porque eles te obrigarem o tempo todo de estarem brincando, de estarem atendendo só a criança, isso vira algo muito pesado, né? Então, assim, que eles não vão conseguir manter por muito tempo. Então, quando for brincar, quando for fazer uma atividade, tente se escutar também. Tente ver um filme que não seja um filme que é horrível, que é um saco, mas que seja um filme que vocês também têm interesse de ver. Isso faz toda a diferença para vocês e para as crianças também. Ó, Então, você falou bastante dos recursos físicos. Como é que entra sim, os recursos virtuais? Isso é, por exemplo, a criança está ali no celular pelo WhatsApp, vamos supor, e ela tem um tablet, né? Ela pode usar o tablet ali, ela interage com você. Você também usa jogos online ou não? sim. Jogos online ainda não usei, Ângela. Até pesquisei bastante alguns, mas ainda não usei. Uma das crianças foi até legal, assim, porque ele estava usando o tablet e no tablet tem a possibilidade de você fazer vários memes mesmo, né? De colocar os memes enquanto está conversando. E aí a gente estava brincando dele criar histórias com os memes. Que Então ele estava legal. conseguindo falar dos sentimentos dele, do que estava acontecendo na historinha dos memes. E eu tinha que adivinhar o que ele estava me contando. E depois ele falava se eu acertei ou não e complementava a historinha. Então, por exemplo, ele colocava um menininho chorando, uma mãe, enfim, ele ia colocando os memes e aí eu tentava adivinhar o que estava acontecendo e ele falava, né? Então, assim, uma delas até vou baixar para essa sessão também, que ela falou que gosta de desenhar. Ela gosta de participar de um jogo de desenho. E aí ela me ensinou também como que eu participo. Então, assim, está sendo bastante desafiador. As crianças e os adolescentes, eles, assim, gente, são muito espertos com a tecnologia. Então, assim, eu acho que cabe a gente também aprender com eles. É uma oportunidade deles ensinarem pra gente de como adentrar o mundo deles, de como aprender com eles. Uhum. É um desafio, mas eu acho que é um desafio para todas as áreas, é um desafio para todos os profissionais. Então, assim, está sendo um desafiador, mas também está sendo uma oportunidade de pensar como que isso pode dar certo. E era isso que eu ia falar, né? O profissional tem dificuldade, mas a criança, ela usa muito da criatividade. Eu acho que para ela estar, acredito eu, no espaço familiar dela,
talvez ela tenha até mais recursos para utilizar, né? Porque eu percebia quando eu atendia criança assim, sei lá, meu consultório tinha X brinquedos, aí você falava para a criança, traz o seu, e às vezes não traz, e aí usa aquilo ali, mas às vezes quer usar outras coisas, então acho que eles devem ter muitas possibilidades de recurso dentro de casa para usar como profissional. E aí eu queria perguntar para você, logo que a quarentena veio, eu recebi muitos e-books de atividades lúdicas para fazer com crianças. Você acha que é bacana produzir esse tipo de material? Você acha que é legal os profissionais terem contato com esse tipo de material? Ou então a gente até mandar esses e-books para os pais, para brincar com as crianças? Com certeza, Ângela. Eu acho que todos os recursos, como a Marcela colocou aqui, eu tô lendo, é isso mesmo, Marcela. Quanto mais abertos a gente estiver, né, para os desafios, melhor vai ser, né? Assim, mais a gente vai ter a ganhar. Então, acho que tudo é válido, né? Então, assim, essas atividades sim são válidas, mas é sempre levando muito em consideração o respeito, né? Os pais se respeitarem e assim eles vão conseguir respeitar mais o espaço da criança. Porque se a gente vai tomando um tanto de coisa que a gente precisa de fazer, que a gente tem que fazer, que a gente tem que brincar, vai virando uma bola de neve, porque a gente já tem que tanta coisa, a gente já tem que dar conta de uma casa que a gente precisa de arrumar, a gente já tem que dar conta do nosso trabalho, a gente tem que dar conta de lidar em meio a essa crise que pegou todo mundo de surpresa e que deixa as pessoas ansiosas, com medo, e tem que dar conta ainda de brincar e de atender essa criança o tempo inteiro. Então, eu acho que tudo é válido quando se é respeitado, né? Quando a gente consegue se respeitar. Então, se também os pais gostarem de fazer atividades manuais, nossa, isso é ótimo, né? É um espaço para eles interagirem com a criança. Se não gostarem muito, deixem isso de lado, não precisa necessariamente fazer isso. Mas o que vocês gostam de fazer? É ver um filme? Então vai ver um filme legal com a criança. Que ela possa ver, mas que seja um filme que seja estimulante para vocês também. É cozinhar? Ensina a criança a fazer um bolo junto com você. Elas adoram. Ou fazer uma salada de fruta. Ou brincar com algo manual mesmo. Fazer massinha, sabe? Dá pra gente fazer massinha junto com a criança. E colocar corante. Ou colorir. Ou fazer circuito. Eu já vi alguns pais que foi muito legal fazer circuito na casa mesmo para a criança correr, gastar energia. Que legal. Então, eu acho que tudo é válido, né? Sejam essas atividades que a gente tem encontrado, sejam esses cursos online. A Faber-Castell mesmo tem disponibilizado curso online de desenho, de pintura. Então, acho que tudo é válido nessa fase. Mas o principal de tudo é se respeitar. Os pais também... Eu queria até falar assim da minha questão pessoal, né? Porque eu tenho duas irmãs gêmeas, elas vão fazer agora 12 anos, e elas sentiram muito, assim, uma possibilidade da quarentena ser uma forma da gente se aproximar. Só que eu tava pensando também, como adulta da relação, não se obrigar a ter que ficar o tempo todo junto, porque querendo ou não, eu também tenho que fazer minhas coisas, né? Então é isso que você falou, o nosso rolê é assim, vamos marcar o horário para ver um seriado. Aí senta as 4 irmãs, um seriado mediano que interage para os dois lados ali. Não é aquela coisa, que saco, não aguento mais, que é infantil, não. Uma coisa mais adolescente, tudo mais. Então vamos montar o quebra-cabeça, né? E aí tem horas que as 3 irmãs vão e eu não vou fazer outras coisas. Então acho que é isso que você falou, do respeito, porque acho que quando vem a questão da obrigação, aí já é ruim para a própria relação. Aí você vai fazer lá como uma obrigação de checklist, tipo, tem que ficar com as minhas irmãs. Não faz sentido. Exatamente. E a própria criança sente isso. A criança, ela é muito sensitiva, mais que nós adultos. Então, ela percebe quando a gente está ali por obrigação, porque a gente precisa de brincar, e quando a gente está ali porque a gente quer brincar. Isso faz toda a diferença. Então, se você quiser brincar por 10 minutos, aquilo vai fazer diferença para a criança do que você ficar 1 hora chateada porque você tá ali, que você queria fazer outra coisa. Então, assim, se tiver que estar, esteja completo. Esteja fazendo algo que você também queira fazer, né? Então, assim, e quando não quiser estar, tudo bem, né? É só comunicar isso para a criança e a criança entende também.
falar, minha filha, meu filho, agora a mamãe tá cansada, a mamãe quer fazer uma outra atividade, a mamãe teve que trabalhar, arrumar a casa. Você pode tentar brincar sozinho? O que a gente pode organizar para você brincar sozinho agora? Será que a gente pode ver um filme mais tarde juntos? Ou será que a gente pode montar um quebra-cabeça? Sempre se atentando para o que você gosta de fazer também, né? Não só a criança. Então, assim, o que a família gosta de fazer como um todo, né? Uhum. Acho O que que eu isso é acho importante. legal é que vocês também, profissionais que trabalham com a questão infantil, né, com criança e adolescente, vocês trabalham também muito o lúdico na questão do estimular a cognição, né? Não é só Uhum, uma questão assim de falar dos sentimentos, mas é algo cognitivo também, de uhum, parar para fazer pensar, para raciocinar, né? Então, acho que é uma coisa que eu estava preocupada na questão de não vão ter aula. Como é que vai ficar essa estimulação cognitiva, né? Mas como você falou, tem algumas escolas que já estão começando a dar as aulas online. E você falou da questão da rotina. Qual que é a sua opinião sobre as aulas online para essas crianças, dependendo da idade? Porque uma questão que eu levantei foi assim, numa alfabetização já é mais complicado. Uma criança de, sei lá, de 2, 3 anos, será que já é mais complicado? Ou aí nisso o pai tem que entrar um pouco mais e fazer as atividades com a criança ali? A maiorzinha tem as minhas irmãs mesmo estão mega animadas, né? Se achando uhum. modernas, que entra no Zoom, todos os amigos ali, é uma reunião. Então, para crianças maiores, ok. Mas o que você acha dessas aulas online, assim, na sua percepção? Então, Ângela, é difícil falar de um ideal, né? Uhum. Numa fase que está tudo fora do ideal, né? Que está tudo desorganizado. Então, eu acho que a tentativa das escolas mesmo é passar o conteúdo e continuar mesmo na crise, né? Porque assim, a gente não sabe quando que isso vai acabar. A gente não sabe quando que as crianças de fato vão voltar para a escola, porque a gente está falando de um aglomerado, né? Na escola tem muitas crianças, nas faculdades também. Então, assim, deixar as crianças comprometidas também no conhecimento, também numa rotina, é complicado. Então, assim, como eu te disse, está sendo um desafio para todo mundo, né? Para todas as áreas. Então, assim, acho sim que é válido, até porque a criança tem uma rotina de estudo, tem aquele momento que, mesmo não sendo o ideal de estar com os colegas, de ter uma aula presencial, ela está tendo uma interação, mas tem aquela interação todos os dias, tem as tarefas, tem algo para fazer, tem algo para poder assistir, né? Tem algo para dar essa continuidade. Então, acho sim que é válido, né? Então, assim, para os pais, eu acho que dessas crianças que estão no começo é mais trabalhoso, sim, né? Porque, assim, uma criança na alfabetização, nem sei se está tendo, eu preciso de me informar melhor, é que eu não tô com crianças, assim, a minha criança tão pequenininha, não perguntei para os pais como que tá, mas as crianças maiorzinhas estão tendo e, assim, eu acho que está sendo positivo. Elas estão gostando, está sendo importante continuar com essa rotina. Uhum. E aí, da sua experiência com o online, é algo que pós-quarentena você gostaria de manter? Ou você prefere o atendimento presencial? Ou vai ser meio misto? Como profissional, o que está mexendo assim? Não, com certeza, após a quarentena, eu quero retomar os atendimentos presenciais. Eu acho muito difícil, está sendo um grande desafio, está sendo algo que eu nunca pensei que eu ia passar. Porque eu sempre fui muito resistente a atendimento online com criança. E fui muito assim, eu pensei, nossa, como que isso pode dar certo? Como que isso pode dar certo? Criança precisa muito de interação. Como que a gente vai fazer isso dar certo? Mas também era um desespero muito grande para mim pensar em deixar minhas crianças desassistidas, né? Assim, ficar um tempo grande sem poder dar um suporte para as crianças, um suporte emocional, que eu acho que está sendo muito importante nesse momento de crise. Então, foi algo que eu precisei de rever, foi algo que eu precisei de parar e falar, não, ok, vamos pensar como que isso pode dar certo. E sim, tem dado certo, as crianças têm me ajudado muito,
Eu falo que a gente aprende muito com as crianças têm uma capacidade de resiliência muito grande, uma capacidade, assim, que eu fico maravilhada todos os dias, por isso que eu gosto muito de estar com elas. E elas, elas trazem formas diferentes, elas criam brincadeiras diferentes. Então, eu acho que é isso, assim, é estar aberta, estar com elas tem sido maravilhoso. Mas sim, eu quero voltar assim que possível, quanto antes, para o consultório, para a interação presencial. Não Nossa, pretendo trabalhar online com crianças. aham. Só nessa fase É, mesmo. é uma questão que eu tinha falado em outra live, que na minha graduação o pessoal falava, Ângela, vai fazer online, já começava a falar de atendimento online. E eu ficava, não, eu prefiro presencial e tudo mais. Só que é diferente, né? Atender adulto e adolescente, eu acho que é mais viável online. Então é algo que eu gostaria e estou querendo implementar na minha rotina. Eu gostei muito do trabalho online, mas acho que com criança tem as suas peculiaridades. Mas ainda assim, eu acho que a troca presencial ai, não tem explicação, né? Ela é Não. maravilhosa. E na questão, assim, propriamente dita do corona, as crianças trazem essas questões e você se sente, por exemplo, fazer um psicoeducativo, explicar para elas o que está acontecendo nesse momento, ou esses pais já estão dando esse suporte, algo que não vem para terapia com as crianças. As crianças, elas têm trazido, sim, feito desenhos, explicado como que é o vírus, que ele é pequenininho, mas causa mal. Então, assim, muitas vezes elas já trazem para a sessão, mas explicando, já sabendo o que que é. Porque a tecnologia tá aí, né? Então, assim, querendo ou não, elas veem televisão, elas percebem, elas veem o que está acontecendo. Então, elas estão também nessa onda de medo, de preocupação, igual os adultos mesmo. E elas tentam, né, compreender como que é esse fenômeno invisível. Então, elas Uhum. fazem carinha, elas fazem desenho, elas tentam compreender como que entra no corpo da gente, qual que é o cuidado que a gente deve tomar. Elas ficam, elas sabem que os atendimentos online estão acontecendo porque a gente não pode ficar juntos, né? Que a gente não tem que evitar abraçar. E assim, algumas, por exemplo, está sendo bem difícil porque alguns pais, né, que são profissionais da saúde, não podem se ausentar do trabalho. Então, assim, o contato físico dentro de casa não está sendo possível, porque esses pais também querem proteger essas crianças. Então, algumas falam que estão com saudade de abraço, que estão com saudade de beijo, que está se sentindo sozinha, mesmo em casa com esses pais, né? Então, é algo bem complicado e que a gente precisa de conversar e de cuidar disso também, né? Que a criança se sente sozinha mesmo estando com, né? Então, é complicado, mas sim, elas têm trazido bastante esse assunto, porque é o assunto, né? É o que a gente tem mais escutado. E, assim, na maioria das vezes, nem precisa de fazer uma psicoeducação, porque elas já trazem, né? O conteúdo, Hum. elas já falam sobre. Mas, quando necessário, sim, a gente aborda sobre isso e conversa sobre isso. Uma pergunta, não sei se você vai me responder isso, porque eu não sei se você tem contato, mas, por exemplo, uma criança que é diagnosticada com autismo, se ela fica no ambiente, por exemplo, do quarto dela, onde ela se isole ali, fique naquele brinquedo, é possível, você também atenderia esse tipo de criança online? Tem desafios a mais de tentar trazer essa criança para o seu olhar, assim? Não sei se você saberia me responder. Eu não atendo criança com diagnóstico de autismo, né? Que eu não tenho uma formação na área, então eu prefiro sempre fazer uma indicação, né? Indicar uma pessoa. A Marina mesmo, não sei se ela está aqui com a gente ainda, ela atende, né? Que Casos de legal. autismo. Eu acho que ela poderia saber falar melhor. Se ela puder até mandar uma mensagem, Marina, não sei como que você está Pronto, já fazendo. vamos fazer uma live aí, Marina, Sim, sobre autismo. mas não sei como tem funcionado muito porque eu não tenho prática mesmo, eu
não atendo crianças autistas, então eu não saberia te dizer como tem sido a condução com essas crianças. Certo. Tem algum tipo de caso que você consideraria, por exemplo, emergencial, que você iria para o atendimento presencial? Porque uma coisa que colocaram, né, no CFP é de não ter o atendimento mais presencial, mas em casos emergenciais poderia ir para o presencial. Você saberia me dizer algum tipo de caso que você fale, nossa, realmente preciso ir para o presencial? A Marina tá até comentando ali legal. com a gente, ó, que algumas vão preferir Preferir. online, inclusive. Uhum. Acho que algumas crianças, né, Marina, me corrija se eu estiver errada, mas por ter autismo, elas gostam, né, assim, preferem não ter esse contato tão íntimo e gostam muito da tecnologia, né? Eu acho que talvez seja até Mais vantajoso. interessante. Uhum. A A Jennifer falando, né, que Jennifer. tá pensando em fazer TCC sobre autismo. Ai, Aí, ó, legal. Marina, vamos ter que fazer uma live ou você vai ter que Pois disponibilizar aí é. pra gente. Pois é, bacana. E Pri, É, mais alguma coisa que você acha interessante pontuar? Porque dos pontos que eu queria falar já foram todos. você tinha me falado, eu não respondi sua pergunta. Mas acho importante, sim, ter presencial quando é caso de risco, né? Assim, de caso de suicídio, ou que a criança está muito deprimida. Mas, assim, eu estou fazendo o máximo para evitar para a segurança de todos, né? Assim, não aconteceu ainda de precisar. Mas eu acho que casos, né, de ideação, né, suicida, e questões de a criança estar muito deprimida e coisas do tipo, sim, é importante um acompanhamento presencial. Mas, por enquanto, está sendo possível, sim, manter os atendimentos online. Eu não sei, gente, tem alguma pergunta ou algo que não ficou claro na minha fala? Eu acho que é isso, assim. Eu já falei, né, um pouco das brincadeiras. Eu Tem tenho usado. algum seriado, algum filme que você poderia indicar para as famílias assistirem junto com crianças? Tem alguma indicação? Ai, gente, eu sou apaixonada no Divertidamente. Ai, eu amo. Eu acho que é uma oportunidade de ver. Eu vou pensar mais em Tá. filmes também, mas eu acho que, igual eu disse também, tem que ser um filme também que seja interessante para os pais, que não seja aquela coisa maçante, né? Porque senão fica ruim também. Eu acho que é uma época que a gente precisa se respeitar também, né? Não se forçar mais, não se forçar a fazer coisas mais do que a gente está sendo forçado, mais passar por mais coisas do que a gente está passando. Então, eu acho que a chave de tudo é estar ali por ser uma vontade também, né? Fazer aquilo ser algo gostoso também. Então, eu acho que é E isso. você estaria aberta a auxiliar esses profissionais que atendem criança, por exemplo, a pensar em estratégias e questões lúdicas para usar com as crianças? Com certeza, gente. Eu tô Uhum. aprendendo também. Eu acho que a gente pode aprender juntos. Eu acho que é algo novo para todo mundo. E eu tô aprendendo. E como que eu falei para vocês, os melhores professores são as crianças. Eles vêm Ai, com que amor. eles vêm com umas propostas de brincadeiras que eu falo, interessante, igual essa do filme, assim. Achei o máximo, assim. Gente, eles são Ele muito que, criativos. sim, ele que propôs, vamos brincar de filme e tal. E aí a gente brincou. Então, assim, eles já vêm com algumas propostas e é legal, assim, deixar que isso aconteça. Vamos lá, Pri, lê a pergunta. Priscila, se algum paciente levantar a ideia de continuar o atendimento online depois da pandemia, você cataria? Bárbara, eu acho que criança não. Eu teria uma resistência, porque eu acho que funciona mais e é melhor quando você tá junto presencialmente. Né? Agora com adolescente e adulto, acho que sim, não veria problema.
Assim, com criança, igual eu disse para vocês, eu fui bem resistente a passar por essa modalidade, até não ter jeito mais. Então, e eu não queria deixar minhas crianças desassistidas, então foi isso, assim, eu pensei de como que isso poderia funcionar, como que isso poderia dar certo. Então, acho sim que tem dado certo, acho sim que está caminhando, mas acho que eu ainda prefiro o presencial. Eu ainda acho que é muito importante ter esse contato físico com a criança. Mas quem Acho que é sabe, né, isso. você não possa dar supervisão para profissionais que queiram fazer o atendimento online, porque a Uhum, prática e a experiência você já vai ter, então dá o suporte para essas pessoas que queiram continuar esse tipo de atendimento. Acho bem interessante. sim. Pessoal, então, ó, o nosso tempo já está acabando. Pri, fala de novo o seu Instagram, suas redes sociais, para o pessoal seguir. Claro, então, eu tenho, a minha rede social é Priscila Chiari Psi, eu Uhum, tenho o Facebook também e eu tenho meu site. Meu site é Priscila Chiari, é www.priscilachiari.com. E lá eu uhum. disponibilizo alguns textinhos que eu mesma escrevo, algumas reflexões sobre infância e adolescência. E no mais Isso. também, gente, pode deixar algum recadinho, alguma dúvida que com certeza eu vou querer ajudar e na medida do possível, né, que eu puder. Uhum. Acho que Ó, eu tenho alguma Jennifer, pergunta. a Jennifer fez uma pergunta, mas o que eu vou falar para ela assistir a nossa reprise, porque já foi respondida essa pergunta, né? Se os pais estão presentes ou não no atendimento com a criança. Eu vou estar disponibilizando no meu canal do YouTube a reprise da live. Aí depois eu coloco aqui no Instagram e mando para a Pri também, para ela colocar na rede dela, para vocês irem assistir tudo lá, porque o nosso tempo está acabando, não vai dar para falar tudo de novo, né? Ah, Isso. obrigada, pessoal. E Marina, vamos fazer aí sobre o autismo. Pri, se você também quiser entrar, a gente vai bolando lives. Eu acho que é o que você falou, é um desafio e é o momento da gente, como profissional, como psicólogo, se unirem para ajudar um ao outro, né? Isso Sim, vai ser bom para a nossa classe. acho que seria ótimo, viu, Marina? Fazer essa junção sua e da Ângela para a gente aprender um pouquinho aí sobre o autismo, tá? Uhum. Então tá bom, pessoal. Beijo. Tchau, Pri. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada pelo convite, Ângela.